Olá, Luiz Crozera. Estamos a falar sobre hipnose condicionativa, um método criado por si, né? Mais nova técnica de hipnose desde 27, desde 1927. Na hipnose condicionativa, já tivemos aqui a falar, é feita uma regressão memorial. Você não gosta muito desse termo, mas qual é o termo certo? É regressão memorial mesmo? Nós vamos com a memória ao passado até o período de gestação. Mas, portanto, vocês vão numa contagem decrescente, é isso? Decrescente, sempre. Decrescente. Sempre, e portanto, cada fase é o quê? Tem um período certo, ou é de acordo com cada paciente? Portanto, é de 10 em 10, ou é de 5 em 5 anos, ou para aquele tem que ser de 4 em 4? De acordo com a necessidade do paciente. Se nós tivermos detectado que é uma causa só o problema do paciente, tem uma causa específica, nós vamos diretamente ao ponto. Se não souber identificar a causa, então nós fazemos um rastreamento de memória retroagindo um ano de cada vez. Cada ano retroagido, em média, nós gastamos 45 segundos para detectar 365 dias da vida de uma pessoa. Engraçado. Agora, diga uma coisa, acontece casos, mais de 30 anos que faz isso, não é? Acontece casos em que as pessoas vão à procura de uma coisa ou acham que o problema é um e encontram outro? É normal. É normal. É muito normal. Mas porque nós não temos consciência do que nos faz realmente mal a mente, ela trabalha sempre por associação. A mente, já dizia um amigo meu, nosso amigo comum, Carlos Amaral. O nosso sono fisiológico de todas as noites é um momento onde nós fazemos a associação de tudo aquilo que nós absorvemos durante o dia com aquilo que já tem dentro da memória. E é por isso que nós sonhamos. O sonho é exatamente isso. É o processo de organização desses registros dentro da nossa memória. Então, se a mente trabalha por associação, às vezes você tem uma consciência de que aquele ponto é a causa. Mas ela vai fazer uma associação lá atrás. E a hipnose, ela desencadeia todo esse espaço até o período de gestação. E, portanto, no caso da hipnose condicionativa, os nossos segredos profundos não são revelados. Não é? Nós saímos da sessão, o paciente sai da sessão sem nós sabermos o que realmente ocorreu. E diga-me uma coisa, como é que são vividos os traumas mais complicados, as situações mais complicadas? Portanto, vocês detectam pela expressão facial, como é que vocês detectam que ali aos 25 anos houve ali um problema grave? Sim, durante o sono REM você tem uma movimentação do globo ocular muito intensa. E nessa movimentação do globo ocular nós conseguimos detectar. Todas as vezes que nós mandamos a memória para trás, ou projetá-la, ou progredi-la, porque dá para progredir também a memória no tempo. Para amanhã, para daqui a 1 ano, 10 anos. E qual é o efeito terapêutico que isso tem? Projetar para frente? Sim, uma pessoa chega com cancro, foi curada do cancro. E de repente ela fala assim, mas eu tenho medo que o cancro volte. 90% do cancro é emocional. Tristeza das células, dizia Vinícius Moraes. Tristeza das células, exatamente. Então, quando nós fazemos um tratamento e o câncer ele é extinguido, a pessoa fica ainda com um processo de insegurança, medo que ele retorne. E existe só uma maneira de a gente fazer isso, uma progressão no tempo mental para daqui 4 ou 5 anos, e a pessoa vai se ver realmente numa situação feliz, num momento alegre lá na frente. Isso reforça a condição dela de que o cancro não vai voltar. Mas o terapeuta condicionativo, ele não fica dizendo, você está lá no Campo Verde e está se sentindo muito bem? Não cria-se, a pessoa ela projeta a mente, né? Nesse caso ele progride a mente, nós só determinamos o estado emocional que a pessoa vai se encontrar daqui X tempo. Isso é muito interessante, muito interessante. E diga-me uma coisa, dentro da sofrologia, aquele trauma, aquela situação traumática é vivida? Portanto, a pessoa sente a dor ou sente a aflição? Sim, ela vai ser colocada de novo na situação. Mas na condicionativa não? Não. Na hipnose clássica, a pessoa ela revivencia de novo as sensações e acreditava-se que, isso é uma teoria antiga, inclusive na Espanha utiliza-se muito esse processo ainda de hipnose clássica. Aqui em Portugal, a hipnose clássica foi introduzida por intermédio da Espanha, a Inglaterra está introduzindo a hipnose ericksoniana e nós lá do Brasil estamos entrando com a condicionativa. Quer dizer, para o terapeuta ele tem essas opções de ter as 3 linhas e cada um tem a opção de seguir a linha que deseja. Exato. Não é? Então, dentro da hipnose condicionativa, é a técnica mais rápida que existe em tratamento psíquico.
E se calhar menos indolor, entre aspas. Sim, porque assim, se eu vou reviver um trauma, já vivi lá atrás, vou viver agora outra vez para curar. Exatamente. Né? E muitas vezes, traumas que foram já sufocados, Exato. que você já trabalhou eles, levou anos para você ficar livre deles, morte de alguém, enfim, seja o que for, um abuso. E você revivenciar de novo é um risco muito grande. E eu também acho, eu particularmente, na minha parte, no meu parque de conhecimento, eu acho um bocado assustador. Eu penso assim, tenho medo de mordida de cão, vou ter que ser mordida outra vez? É um bocado chato, eu senti a dor que senti, mas pronto. Agora, diga-me uma coisa, e aqueles problemas, aqueles traumas que ficam a nível inconsciente, que nós nem sabemos que foi ali o trauma, ou, portanto, o paciente, isso é detectado pelo terapeuta e depois é o quê? É dito ou a pessoa volta, afinal aquilo faz SUS, lembra-se? Não. O que ocorre é interessante, é um processo muito interessante esse. Quando nós bloqueamos o emocional negativo, a mente sabe onde está a causa. A sua mente sabe exatamente onde estão as causas dos seus problemas, das suas dificuldades. Está lá. Ela está te incomodando, ela fica ali e é esse momento que vai influenciar no teu comportamento. Né? A falsa autoestima, tem a falsa depressão para chamar a atenção, você cria doenças, mas ali tem algum ponto que está tocando você internamente, e muitas vezes você não sabe. Na hora da sessão, com o racional afastado, sensor crítico seu está afastado, tudo isso vem à tona. O grande trunfo é esse, é afastar o sensor crítico. Vem as informações à tona. Detectado isso, você isola, bloqueia. Né? Isso basta, você bloqueia o quê? O fato vai sempre existir, mas o emocional que envolveu o fato, ele é bloqueado. Muitos psicólogos me questionam com relação a isso, mas como bloquear o emocional? Exato, é isso. Não é? A pessoa sai da sessão, muitas vezes, inconsciente de tudo. Passa uma hora, ou durante o sono fisiológico da noite, que ela, após a sessão, aparece. E aí você vai fazer a relação com o problema. E você vai cai a ficha, como a gente cai diz no ficha, Brasil, né? Não é? Eu tive um caso interessante. Eu fui procurado por um paciente que tinha pânico por escuro. 5 segundos em ambiente escuro, sem luz, ele entrava em pânico e destruía tudo que tinha pela frente e se machucava. Em sessão, foi normal, tranquila. Passado o período, o prazo da sessão, coisa de meia hora mais ou menos, ele estava conversando comigo ainda, já consciente. Ele me disse, veio um flash rapidinho. Ele falou, Luiz, achei a causa do meu problema. Eu falei, se você quiser contar, eu vou contar. Aos 2 anos de idade eu estava sentado e veio meu irmão com um lápis apontado e perfurou meu olho esquerdo e vazou. Minha mãe chegou, apavorou, os gritos da mãe, meu filho vai ficar cego, saiu como o garoto na rua, no colo, correndo, e a correr, e de repente a vizinha socorreu, foi levá-lo ao hospital. Passou tudo isso, ele cresceu, desenvolveu, ficou com um tampão, um período no olho esquerdo. E aquela relação que a memória fez dos gritos da mãe, exatamente, com a perfuração do olho, que aí foi o insignificante, mas foi o fato que gerou todo o emocional negativo. Sim, a dor que sentiu e tudo isso. Possivelmente não tenha nem sentido dor, né? Quando é muito profundo não tem dor. Mas o sintoma que a mãe apresentou naquele momento é que ele psicossomatizou tudo isso. E ele viveu a vida inteira, 30 e tantos anos de idade, com pânico por escuro. E a partir daquela mesma noite ele dormiu, começou a dormir com a luz apagada e vida normal.